Boa noite, queridos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer uma live com vocês. Temos um tempo aqui de comunhão. Neste momento nós estamos afastados por conta da quarentena e ainda então nós damos continuidade através das lives para estarmos na sua casa e estreitarmos o nosso distanciamento, né? Estamos aqui em nome da 8ª Igreja Presbiteriana, desde de fora, a igreja a qual pastoreio e amo, e gostaria muito de estar presente ali naquele local que nós costumeiramente nos reunimos, ali na Henrique Dias 610, Benfica, mas não podemos. Mas em tempo oportuno estaremos de volta para continuarmos ali o nosso ministério, diante do chamado, da vocação que Deus deu para cada um de nós. E a gente estaria para também usar a plataforma do YouTube para transmissão. A gente está pelo Facebook e também pelo Instagram, mas estava toda a configuração que é aqui nossa para fazer a transmissão também pelo YouTube, pelo OBS, que é um aplicativo, e a nossa conexão aqui ela caiu. E existe a necessidade de fazer uma configuração para fazer e refazer essa transmissão. Então a gente já estava um pouquinho atrasado, então você neste momento terá a nossa visibilidade apenas pelo Facebook e também pelo Instagram. E obrigado a você que está conectado conosco aí, a Lourdes, o Reisvan e outros chegando. Vai chamar a sua família para que juntos nós estejamos aqui adorando ao Senhor com alegria. Um tempo oportuno que nós lembramos de algo extremamente importante na história humana, que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E nós, sim, nos alegramos por este momento especial. E eu quero iniciar lendo um texto das Escrituras que traz essa narrativa tão linda e tão importante para o cristianismo, que é a sua morte, mas também a sua ressurreição. Ele não está mais entre os mortos, o sepulcro está vazio. E o cristianismo é a única religião que prega sobre a ressurreição. Não pregamos sobre a reencarnação, sobre qualquer outra possibilidade de vida pós-morte, mas cremos tão somente na ressurreição. Jesus é a primícia daqueles que dormem. E por isso ele é a nossa grande esperança. E sabemos que através dele a morte não é o ponto final da nossa vida, mas existe uma continuidade. Estaremos na glória, na Nova Jerusalém com ele, mas temos a esperança de um dia que seremos ressuscitados. E ali um corpo transformado, não mais temos efeitos do pecado em nossa vida, mas assim como o Senhor Jesus ressuscitou e tinha um corpo ali, não mais aquele anterior, mas um corpo transformado, incorruptível, nós também teremos um dia. E isso é motivo de gratidão, de alegria para nós. Você que está conectado aí conosco através dessas plataformas Facebook, mas também Instagram. Eu quero ler um texto com você, inicial, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 28. E anteriormente ali, o texto irá nos narrar a morte, o sacrifício de Jesus, e a Bíblia diz que ele se doou. Não foram os romanos, não foram os judeus que tiraram a sua vida, mas diz que ele mesmo a entregou. E o propósito pelo qual ele fez isso foi por amor a mim, para que um dia a gente tivesse a oportunidade de estar aqui conectados e entender que sem Jesus não vale a pena nós vivermos. E o texto aqui é muito claro para nós. Eu quero que você preste atenção aqui com a gente. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como o de um relâmpago e a sua veste alvo como a neve. Os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-lhes às mulheres, disse: porque sei que quem buscais Jesus, que foi crucificado.
Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomaram de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Olha só que alegria. Aquele que nós cremos, que nós servimos, ele não está morto, o túmulo está vazio. E hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus, né? A grande máxima deste evento, né, que nós chamamos de Páscoa, não é a sua morte vicária, mas lembramos simplesmente da ressurreição. E por isso nós deveríamos estar celebrando a ceia do Senhor, que representa essa ideia que a morte foi vencida. Mas né, estar celebrando a ceia por conta deste momento que nos encontramos, mas estamos em comunhão uns com os outros através dessa plataforma para estarmos juntos aí adorando ao Senhor. E eu quero convidá-lo para que tenhamos com você, cantando, exaltando o nome do Senhor. Que bom a gente ver outros irmãos aí sendo conectados conosco e acenando para nós. Que Deus abençoe a sua vida, a Lourdes Lopes, o Redivan, a Mete, a Gláucia Frossar, a Catiane, que está conectado conosco também. Então, é uma alegria para nós estarmos aqui juntos e juntos adorarmos ao Senhor. Então, você dá tempo ainda de você chamar a sua família para estar conosco, né? Chamar o seu pai, a sua mãe, aí filhos e outros que talvez estejam na sua casa para juntos neste momento glorificarmos e exaltarmos o nome desse Deus. Mas antes a gente vai estar orando, colocando a nossa vida diante da presença de Deus, que sem Ele nada podemos fazer, né? E Ele é a razão da nossa existência, a razão da nossa vida, e por isso nós descansamos o nosso coração na sua presença nessa noite. E quero convidar então para que neste momento você feche os seus olhos e nós estaremos orando ao Senhor, agradecendo a oportunidade de estar aqui e poder falar com Ele mais uma vez. Um grande abraço a Yuri, que também está chegando ali. Que Deus te abençoe hoje. Deus derrame graça sem medida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos orar hoje ao Senhor. Deus, obrigado por essa noite que nós podemos estar aqui diante da Tua presença. Como nós temos falado, limitados quanto ao nosso espaço físico, que a gente gostaria muito de estar ali na 8ª Igreja e talvez em outros lugares em que a Igreja do Senhor tem se reunido costumeiramente. Mas o Senhor sabe o porquê, Pai, que temos vivido esse momento e cremos que há propósito para todas as coisas debaixo do céu. E louvamos ao Senhor, rendemos graças a Ti por esse momento que nós também podemos estar em famílias, ó Pai, olhando para aqueles que estão debaixo do nosso teto, a nossa esposa, marido, filhos, pais, momento de comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros também. Ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que são inúmeras, ó Pai, que nos afastam de Ti. E queremos agradecer porque um dia o Senhor entregou a sua vida numa cruz para os nossos pecados. Mas o Senhor não permaneceu naquele sepulcro. O Senhor está vivo, assentado à direita de Deus Pai. E aguardamos um dia em que declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor virá com poder e com glória para buscar a Tua igreja. Momento que nós estaremos eternamente ali, glorificando o Senhor e não tendo mais os efeitos do pecado sobre nós, ó Pai. Aguardamos nesse momento. Aguardamos, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai. Nós oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Estaremos agradecendo ao Senhor, queridos, neste momento, por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer. Eu quero te agradecer nessa noite, ok, queridos? Vamos estar cantando juntos por tudo
que tens feito. Só aqui caiu a conexão. Os irmãos que estavam ali através do Instagram, ok? Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Mais uma vez. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Abraço ao Richard, ao Gleidson, ao Merick e a Rose também. Grande abraço a você. Saudade, meu sobrinho William está conectado com a série. Então os outros estão chegando aí pelo Facebook e pelo Instagram para estar conectados aqui com a 8ª Igreja Presbiteriana. Beijo e de fora. Estaremos cantando mais uma canção. Que louvor ao Senhor. Que adoração de Deus.
eu mais quero te ver. Como agora encontrei, como está real, não posso entender. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, ao lugar secreto, aos teus pés me rendo, usa tua glória, quero ver. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas. Nesse momento de alegria que nós podemos estar aqui diante da presença do Senhor e na certeza que Ele tem ouvido o nosso clamor, a nossa oração. Um grande abraço a outros irmãos que chegaram aí. Nós assinamos a você para que Deus abençoe a sua vida também, né? E temos um momento aqui de comunhão, de confraternização, mesmo estando distantes uns dos outros, mas que essa instrumentalidade estreite a nossa proximidade uns dos outros, né? Como eu disse, a gente gostaria de estar na nossa igreja, mas não podemos estar por conta dessa quarentena, mas cremos que Deus está conosco neste lugar, né? Eu aqui na minha casa, você na sua residência, em qualquer outro lugar que você esteja, Deus está conosco. E nos alegramos na presença desse Deus nessa noite. Iremos continuar adorando a Ele. Ele é a razão da nossa existência. É a razão. És tu a razão da minha adoração, ó Jesus. És tu a minha loucura, ó Jesus.
cantar comigo em todo o tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez, em todo tempo te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por esse momento de adoração, que nós podemos celebrar ao Deus vivo, né? Como nós falamos, ele ressurgiu dentre os mortos, o sepulcro está vazio, ele não está lá. É o único Deus que nós conhecemos, né, que venceu a morte, o último inimigo a ser vencido, e hoje ele reina de forma soberana, e um dia nós estaremos com ele. Essa é a nossa expectativa, a nossa esperança daqueles que creem em Jesus, que um dia estarão com o nosso Deus eterno e estaremos ali glorificando, exaltando o seu nome para todos sempre. E a gente gostaria de compartilhar um momento devocional com você. E se você tem a sua Bíblia, eu quero convidá-lo para que você abra conosco aqui no livro de Lucas 24, Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 1 em diante. Nós estaremos meditando rapidamente com vocês na palavra de Deus nesse momento de alegria em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele venceu a morte e o sepulcro está vazio. Então, se você tem a sua Bíblia, você poderá acompanhar conosco aqui a leitura da palavra do Senhor e você atente a essa mensagem que Deus trará ao nosso coração. Um abraço, Narubi. Saudade de você, tive na sua terra essa semana aí, na primeira igreja de Ubá, levando alguns donativos. Um grande abraço a você. A Fabiana também, saudade de você, Fabiana, né? A sua família, que Deus abençoe, a Cida, a Yuli, o Éder, conectados, o seu Daniel Berbet, né? Crescemos juntos aí, muito tempo que não vejo. Um grande abraço a você também, querido, ao David Carneiro também, grande professor. Que Deus abençoe a sua vida, querido. E é bom tê-los aqui conosco neste momento especial em que nós estaremos compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Em 24, nós leremos a partir do verso 1 até o verso 12, depois pularemos aqui para o verso 36 ao verso 43. Então se você tem a sua Bíblia aí perto, você poderá acompanhar comigo essa leitura. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveni quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia.
Então se lembraram de suas palavras e, voltando do todas essas coisas aos 11 e a todos mais que com ele estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras que pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O verso 36 ao verso 42 diz assim: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Oremos mais uma vez, vamos pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração através da sua santa palavra, né? Que ela é a razão da nossa existência, e através dela nós seremos edificados nessa noite. Deus fale conosco através dessa palavra que lemos, e sabemos que por nós mesmos não temos capacidade, mas que o Espírito Santo que habita em nós nos use como instrumentalidade para abençoar a tua igreja, Pai. Aqueles que estão conectados conosco aqui através do Instagram e Facebook, que suas vidas, famílias sejam edificadas através dessa mensagem que tem mudado a vida de milhares e milhares de pessoas no decorrer dos anos. Meu Pai, obrigado por tudo. Nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, não existe nenhuma figura como Jesus na história em que foi capaz de dividi-la em antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanho foi as suas façanhas, os seus ensinamentos, os seus atos que marcaram a história no decorrer dos anos. Já se passaram 2000 anos desde esse momento, e ainda assim a mensagem de Jesus tem impactado corações diante da realidade da sua ressurreição. Ele venceu a morte. E nessa noite eu queria compartilhar com você sobre alguns efeitos, né, sobre o ministério terreno de Jesus, sobre a nossa vida hoje, né, depois aí de 2000 anos de história, quais são os efeitos que se aplicam sobre a nossa vida, mas também sobre aqueles que antecederam Jesus. A sua morte, o seu sacrifício não foi apenas para aqueles que vieram depois, mas também os que antecederam tinham a expectativa, a esperança do Messias. E essa narrativa, ela começa no findar do sábado para domingo. O sábado, dentro do contexto judaico, ele se encerra à tarde e dá-se início então ao novo dia, que é o domingo. E diz que naquele momento, ao entrar o primeiro dia da semana, que é o domingo, pela madrugada, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus, né? Estavam entre elas ali Maria Madalena, a outra Maria, como o registro vai dizer, e estavam também Joana e Salomé, estavam ali com a finalidade de embalsamar Jesus, né? Estavam com aromas, com o intuito de estar ali diante do seu mestre, mulheres que acompanharam de perto o ministério terreno de Jesus. Essa Maria Madalena é uma grande discípula de Jesus. Alguns entendem que seria o seu sobrenome Madalena, mas alguns teólogos e historiadores compreendem que Madalena era, na verdade, a ideia de pertence a uma cidade.
É aquela que Jesus havia expelido 7 demônios, que está registrado ali na narrativa de Marcos 16, verso 9. E juntamente com outras mulheres que seguiam a Jesus e cuidavam especificamente das suas necessidades. Você pode olhar lá em Mateus 27, verso 55, Marcos 15, verso 41. E essa Maria Madalena, ela havia acompanhado Jesus em seu julgamento, ali de forma injusta, o seu sofrimento passando pelo Calvário, mas também é alguém que participe da sua ressurreição. Se você você perceberá que ela é a primeira a vê-lo ressurreto. Jesus, e ela acompanha Jesus até mesmo depois da sua morte. Enquanto os discípulos eles fugiam e estavam escondidos para resguardarem as suas vidas, essa Maria Madalena, ela acompanhava José de Arimateia para saber onde o mestre seria enterrado. E juntamente com ela estavam outras mulheres que tinham um desejo de ali prestar as suas últimas honras ao seu mestre. Imagina, elas de madrugada chegando ao túmulo e de repente elas encontram o túmulo violado. A pedra estava removida. Não encontraram o corpo de Jesus e elas foram tomadas de grande perplexidade diante dessa realidade. E elas visualizam 2 jovens varões que tinham suas vestes resplandecentes e elas ficaram possuídas de temor, diz a nossa narrativa. Elas baixaram os olhos para o chão e ele faz uma pergunta a essas mulheres: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? E afirma para essas mulheres: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele ensinou a vocês enquanto ele estava na Galileia. Ele dizia: o Filho do Homem ele deverá ser entregue nas mãos dos pecadores. E vocês se atentem que importa também que ele seja crucificado. Mas além da crucificação, que ele ressuscitará. Isso está registrado lá em Lucas 9, verso 44. Jesus havia anunciado as coisas que haveriam de acontecer. E a certeza de que no terceiro dia ele ressurgiria dentre os mortos. Posteriormente, essas mulheres anunciam novos da ressurreição aos 11, porque Judas já estava morto, e tais palavras pareciam para eles como delírio, diz o texto. Pedro então foi correndo ao túmulo e encontrou apenas os lençóis ali mexidos, mas sem a presença do mestre. Lá no verso 36, você verá Jesus aparecendo aos 11 discípulos ali, os apóstolos estavam ali atemorizados, e Jesus chega diante deles e diz: paz. E eles foram movidos de grande alegria. Jesus prova que ele havia ressuscitado. Ele mostra ali e diz que ele tem carne, ele tem ossos, e ele comunga, ele come com eles. Diante dessa realidade, queridos, eu quero falar com vocês sobre alguns efeitos, sobre este ministério terreno de Jesus que se aplica a nós hoje. O que essa narrativa tem a ver conosco, comigo, com você que está conectado aí? O que a sua morte, a sua ressurreição, o seu ministério terreno implica em nossa vida? Eu quero compartilhar com você apenas 3 verdades nessa noite que eu creio que serão pertinentes para a sua vida, para o seu conhecimento, para o seu coração e talvez para mudar a sua história. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite é que existe uma razão pela qual a morte não pôde segurá-lo. Por que a morte não pôde segurar a Jesus? Eu quero que você volte o seu texto aqui para o texto de Mateus 24, E quando aquelas mulheres, pela alta madrugada, ao amanhecer do dia, chegam até o sepulcro, e o sepulcro está vazio, no verso 5 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não aqui, mas ressuscitou. E a gente pergunta, por quê? Existe uma razão pela qual a morte não pôde segurar Jesus. Ele foi morto, nós sabemos a história, paixão, ele foi sacrificado,
e diante de algo que um julgamento injusto, a multidão preferiu Barrabás do que Jesus. Ele caminhou pelo Calvário carregando a sua cruz e foi crucificado entre dois salteadores, dois ladrões. E a gente pergunta, aqueles dois que estavam ao lado de Jesus, eles morreram e continuaram mortos. Mas Jesus, por que ele, após ser enterrado ali, estando no sepulcro, o sepulcro está vazio? Por que a morte não pôde segurá-lo? A primeira verdade que nós podemos compreender, queridos, é que Jesus não traz consigo a semente do pecado. Se nós lermos o texto de Mateus 1, verso 18, diz que ele foi concebido por obra do Espírito Santo de Deus, né? A semente corrupta que existe em nós, em nosso DNA espiritual, não estava sobre Jesus. E nós entendemos que ele não pecou, ele cumpriu a lei na sua totalidade. Quando nós olhamos o texto lá de Romanos 6, 23, vai dizer para nós, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus ele não poderia receber esse salário da morte porque não havia pecado em sua vida. Porque ele tinha a sua vida ilibada, ele cumpriu cabalmente a lei, aquilo que nenhum de nós seria capaz de realizá-la. Se você lembrar os 10 mandamentos, aquilo que nós chamamos de decálogo, que foi dado por Moisés lá no Sinai, ali diz para nós 10 mandamentos. Sobre adorar a Deus, não ter outros deuses diante dele, sobre honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás e tantos outros. Se eu perguntasse para você nessa noite, você conseguiria cumprir os 10 mandamentos da sua totalidade? Você conseguiria ficar talvez uma semana sem pecar? Talvez menos, né? Um dia, ou metade de um dia, ou apenas uma hora sem pecar. Nós não conseguimos realizar tal feito porque existe uma natureza em nossas vidas e que nos inclina para o pecado. Embora nós saibamos que Cristo mudou o nosso viver, a nossa história, ainda assim militamos continuamente contra essa velha natureza. Mas quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus, não havia dolo, não havia pecado em sua vida. Ele cumpria a lei na sua totalidade. Nós somos inabilitados, né, por causa da nossa natureza, a cumprir a lei de Deus. A lei de Deus é um aio, que nós chamamos, é um tutor para mostrar a nossa pequenez, que nós precisamos de Cristo. E somente Cristo poderia fazer algo que nenhum de nós poderia fazer, que é cumprir a vontade de Deus e satisfazer a vontade do Pai. A razão de Jesus ter se doado, entregue a sua vida, foi simplesmente para satisfazer a ira de Deus que deveria ser aplicada a cada um de nós por causa dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida nós iremos alcançar apenas através de Jesus. Quando lemos o texto lá de Romanos 5, verso 12, se você tem a sua Bíblia com você, nós estamos falando aqui sobre os efeitos do ministério terreno de Jesus sobre a nossa vida, e falamos que a morte não pôde segurá-lo simplesmente porque não havia pecado. Quando lemos Romanos 5, verso 12 em diante, ali Paulo escrevendo àquela igreja de Roma, e declara tal fato: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos. Esse todos sou eu e você, né? São seus familiares, amigos. Não existe nenhum homem sequer que não tenha pecado. Se você olhar ali Romanos 3, a partir do verso 9, ele diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Essa é a nossa realidade, que na nossa teologia reformada nós chamamos de depravação total do homem, que são inabilitados para buscar a Deus. Só temos comunhão e paz com Deus porque Deus nos amou primeiro, porque Ele nos buscou primeiro. Então, queridos, quando nós olhamos aqui Romanos 5, a partir do verso 12, ele faz um paralelo entre Cristo e Adão. Através de Adão entrou o pecado no mundo, mas através de Cristo, o nosso também representante
a vida. O verso 15 aqui de Romanos 5 diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, né? Então nós cremos que através de Cristo, ele cumprindo a lei em nosso lugar, nós temos livre acesso à presença do nosso Pai. A nossa comunhão ela foi restaurada. Nós lembramos lá do Jardim do Éden, né? Quando os nossos pais, representantes, Adão e Eva, eles tinham pleno de Deus. E Deus havia plantado ali no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E disse aquela árvore que era do conhecimento do bem e do mal para que os homens, Adão e Eva, não tocassem nem comessem daquele fruto. Mas a serpente, a mais sagaz dos animais, ali convenceu tanto Eva quanto Adão de que eles seriam iguais a Deus. E ali pecaram, comendo do fruto e causando então a desobediência. E por causa disso ali entrou a morte. Jesus naquele momento Deus disse: no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E a partir dali nós cremos e entendemos que toda a humanidade foi condenada. E só aquilo que nós chamamos na teologia de Missio Dei, a missão de Deus, que é o maior plano de resgate, de restauração que nós podemos conhecer na história, Deus fez. Deus ele planejou aquilo que nós chamamos de plano da redenção. Jesus executou, né, na sua forma terrena, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, morrendo na cruz pelos nossos pecados, mas também ressurgindo dentre os mortos. Lá em Gênesis 3,15 é o que nós chamamos de proto-evangelho, sobre as consequências do pecado, os efeitos sobre a humanidade. Ali, o próprio Deus já apontou qual seria a solução para as nossas vidas. Ele disse que enviaria alguém da descendência da mulher para pisar a cabeça da serpente, e essa apenas iria ferir o seu calcanhar. Esse texto nós chamamos de proto-evangelho porque é um resumo daquilo que nós conhecemos nos Marcos, Lucas, que trata especificamente de Jesus literalmente pisar a cabeça de serpente, ele vencer a morte. Então nós entendemos que existe uma razão pela qual a morte não pôde segurá-lo, porque não havia pecado, porque ele existia não por conta de uma semente corruptível, mas incorruptível. Ele foi fruto da ação do Espírito de Deus na vida de Maria. Ele cumpriu a lei na sua totalidade. Ele é o nosso representante legal, assim como Adão, como representante legal, ele trouxe o pecado para o mundo. Cristo, ele trouxe a vida até nós. Que notícia extraordinária nós podemos ter nessa noite, em entender que a morte não pôde segurá-lo simplesmente porque ele não pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Jesus não havia dolo, culpa em sua vida. Então, esse é um dos efeitos pelos quais nós podemos dizer sobre o ministério terreno de Jesus. Mas existe um segundo efeito: a sua encarnação, a sua morte e ressurreição fazem parte do maior plano de resgate da história humana. Por quê? Eu quero que você leia novamente aqui o livro de Lucas 24, 6, e você leia comigo aí da sua casa. Aqui o anjo do Senhor que estava sentado sobre aquela pedra removida, ele diz: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Deus havia ensinado aos seus discípulos que era necessário que ele parecesse na mão de pecadores. Era um projeto arquitetado antes da fundação, antes da criação do mundo, né? Jesus não foi pego de surpresa. Sua morte não é fruto do acaso, mas ela cumpriu um propósito. Como nós falamos aqui anteriormente, na Missio Dei, a missão de Deus para resgatar a humanidade, Deus Pai planejou esse resgate. Cristo Jesus, ele executou esse projeto de resgate. E o Espírito Santo de Deus aplicou esse processo em nossa vida. Então nós entendemos que
de Gênesis a Apocalipse, conta essa história, a história de um resgate. Essa história, ela é a história hollywoodiana que você conheça, que fala-se de resgate, aquelas aventuras, mas você entender que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós falamos sobre o primeiro efeito pelo qual o ministério de Jesus se aplique em nossa vida, que existe uma razão pela qual a morte não pôde segurá-lo. Primeiro, porque ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Segundo, nós entendemos, queridos, que a sua encarnação, a sua morte e ressurreição fazem parte do maior plano de resgate da história humana. Ali, aquele anjo, né, que está assentado sobre aquela grande pedra removida, ele lembra aquelas mulheres, né? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vocês precisam se lembrar de como ele preveniu estando ele na Galileia, né? Então, queridos, nós podemos entender que a sua vida teve um preço. E o preço do resgate da minha vida e da sua vida foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Você não foi comprado por ouro, prata, bronze, qualquer outro material precioso, mas algo que é mais precioso do que qualquer outra preciosidade que você conheça. Foi o sangue do Filho de Deus. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. A nossa realidade espiritual, estávamos presos aos grilhões do pecado, a Satanás. A gente ia em contramão à vontade do Senhor. Mas aprova o Senhor um dia, diante da sua graça e misericórdia, olhar para cada um de nós. E através da obra vicária de Cristo, o seu ministério terreno de encarnação, a sua morte e ressurreição, ele nos reconciliou com o nosso Criador. Aquilo que aconteceu lá no Éden, os efeitos, né, do pecado, eles são desfeitos em Cristo Jesus. E hoje nós podemos nos chamar e dizer que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e somente Cristo pode fazer isso por nós. Então a razão do seu ministério terreno, os seus ensinamentos, a sua morte, mas também a sua ressurreição, implicam de forma estreita e direta cada um de nós, que sem ele nada podemos fazer. Você pode pensar, mas eu sou tão bonzinho, eu faço boas obras, eu faço tanta coisa legal, não mato, não roubo, não cobiço nada de ninguém. Mas, como eu disse anteriormente, nós entendemos que não existe um justo sequer, não há quem faça bem, não há quem busque a Deus. A garganta de cada um deles é um sepulcro. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso nós precisamos de Jesus em nossa vida. Por isso nós entendemos que esse momento que nós olhamos a história e entendemos o processo redentivo, que em Cristo nós somos justificados, somos regenerados. E um dia seremos glorificados para todos sempre. Você já imaginou isso? Que glorioso dia em que todos os efeitos do pecado não estarão mais sobre a nossa vida, em que a morte não existirá mais, em que toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais choro nem dor, onde não haverá mais Covid-19, né? Essa pandemia que tem assolado a humanidade odierna. E essa esperança que nós temos, que quando olhamos para o ministério terreno de Jesus, entendemos que a morte não pôde segurá-lo porque ele cumpriu a lei, ele cumpriu a coisa que nenhum de nós poderia fazer. Entendemos que o ministério de Jesus, a sua encarnação, a sua morte e ressurreição fazem parte do maior plano de resgate da história humana, que é o resgate da minha vida e da sua vida. E através desse processo nós somos regenerados, justificados e um dia seremos glorificados. Louvamos a Deus por isso. E lembramos quando nós falamos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas queremos compartilhar uma terceira verdade com vocês aqui nessa noite. Falamos que a morte não pôde segurá-lo porque ele cumpriu a lei,
cabalmente em nosso lugar. Falamos que a sua encarnação, a sua morte e ressurreição fazem parte do maior projeto de resgate que a humanidade, que o homem poderia conhecer na sua vida. Que seus atos de amor, eles são compartilhados e produzem salvação, esperança, alegria, paz e comunhão com Deus. Essa mensagem, ela tem trazido transformação no decorrer da história. Quando olhamos aqui, após a experiência dessas mulheres encontrarem o túmulo vazio e o anjo do Senhor dizer que ele estava ressurreto dentre os mortos e que havia prevenido os seus discípulos, né, anteriormente, quando estavam na Galileia, e após dizer essas coisas, elas saíram, né, ouviram essas palavras, estavam ali Maria Madalena, Joana e a mãe de Tiago, e confirmaram essa experiência aos apóstolos, né? E alguns deles ali ao ouvir acharam que talvez eles estivessem delirando. E Pedro, como nós conhecemos, extremamente afoito, foi até o túmulo após ouvir essa mensagem compartilhada. E quando chegou ali, ele encontrou apenas os lençóis e diz que ele ficou maravilhado. E a partir do verso 36, você verá os discípulos ali, né? E Jesus aparece diante deles e diz: paz seja convosco. E diz que eles estavam atemorizados diante daquela experiência, achavam que estavam vendo um espírito, e Jesus pergunta: por que vocês estão perturbados? E por que existe dúvida no coração de vocês? Vede as minhas mãos, os meus pés, vocês mesmos apalpai e verificai, porque o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E diz as mãos e os pés. Eles ainda não acreditavam, como diz a nossa narrativa aqui, mas com alegria no coração, Jesus, para demonstrar que era ele mesmo, ele pediu para comer, para comungar com eles. E diz então que ele comeu na presença deles. Quando olhamos, queridos, o texto aqui, nós compreendemos que a experiência daquelas mulheres, ela deveria ser compartilhada com outros. A grande notícia que todos deveriam receber é que Jesus ressurgiu dentre os mortos. O túmulo está vazio. Ninguém pôde segurá-lo. Nem os judeus, nem os romanos e nem a morte. Ele venceu, né? Está sentado à direita de Deus Pai. E essa mensagem que elas tiveram a experiência de receber em primeira mão, elas noticiaram para outras, compartilharam daquela grande verdade que o túmulo está vazio. E diante dessa realidade, elas compartilharam o amor de Cristo, a esperança, a alegria, a paz e a comunhão que nós temos com Deus. Eles, quando encontraram com Jesus, e Jesus disse: paz seja convosco. Talvez o coração conturbado, alguns ansiosos, preocupados diante da perseguição, e diante dessa realidade, Jesus veio trazer paz ao coração humano. Tirar toda perturbação, tudo aquilo que tira a sua paz interna de alma. Jesus, no seu ministério terreno, ele veio para remover todos os efeitos do pecado. Nós teremos paz com ele, paz com Deus, o nosso Criador. A alegria que excede todo entendimento, ele pode nos dar. O amor que excede tudo que nós podemos conhecer, podemos experimentar na sua presença. É isso que Jesus veio trazer para nós, a salvação plena e a restauração plena sobre a nossa vida. Então, neste momento, querido, que nós celebramos a Páscoa, você deverá se lembrar que a morte não pôde segurá-lo. E não pôde segurá-lo porque ele cumpriu cabalmente a lei de Deus. Ele fez o que nenhum de nós poderia fazer por causa da nossa inabilidade, por causa do nosso pecado. E entendemos também, queridos, que a sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição fazem parte do maior plano de resgate da história humana, né? Deus Pai, Deus Filho, do Espírito Santo, a Trindade envolvida nesse projeto
de resgate. Mas lembrar que seus atos de amor, eles devem ser compartilhados, e quando compartilhados, eles produzem salvação, paz e a nossa comunhão com Deus. Talvez você não saiba, mas a Páscoa é algo que faz parte do calendário judaico. Nós, cristãos, nesse momento, nós celebramos a vida, a ressurreição, através da ceia do Senhor. Como eu disse dessa transmissão, neste momento a gente deveria estar celebrando a ceia, né? Lembrando do que Cristo fez por nós, tendo a sua presença espiritual daqueles alimentos que nos fortalecem para continuar a nossa caminhada cristã. Mas entendemos que em tempo oportuno estaremos juntos, e ali estaremos ceando, né, lembrando o que Jesus fez por nós. Ele cumpriu a lei em meu lugar. Ele veio para cumprir e para me resgatar de mim mesmo, das garras de Satanás, de todos os efeitos do pecado. E essa mensagem, essa experiência que eu tenho com Cristo, ela precisa ser compartilhada com outras pessoas. E ao ser compartilhada, ela produz salvação, alegria, esperança e comunhão com o nosso Criador. Então, querido, eu quero compartilhar com você essa mensagem. E quero orar por você também neste momento. Eu não sei como está a sua vida, como está o seu coração. Eu não sei se você conhece esse Jesus de forma literal. Talvez você ouviu falar do Jesus histórico, mas não teve a experiência desse Jesus na sua vida. E eu creio que ele pode mudar a sua estrutura, mudar a sua família, mudar o seu casamento, transformar a sua saúde. Não pregamos prosperidade. A maior riqueza que nós podemos ter é Jesus em nosso coração. Nós cremos que, tendo Jesus, você conseguirá administrar qualquer realidade da sua vida. Filipenses, capítulo 4, ali Paulo declara: tudo posso daquele que me fortalece. E ele está dizendo que ele consegue administrar qualquer realidade da sua vida tendo Jesus com ele. E ele fala de escassez, de abundância, de alegria e tristezas, de humilhação e exaltação, mas ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele compreendeu que com Jesus a gente consegue viver, mas sem ele não existe vida. E eu quero orar por você nessa noite, que está conectado conosco. Senhor, talvez teve alguma decepção no contexto eclesiástico, ou por conta de uma falsa teologia, falsas promessas que foram dadas a você, e você teve essa decepção. Mas eu quero que você não olhe para essas questões, mas olhe para Jesus nessa noite. Olhe por aquilo que ele fez por nós. Ele te amou, ele entregou a sua vida por amor a você. E ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ok, querido? Então vamos orar. Nós estaremos, então, agradecendo a Deus pela sua vida. Se você quiser, posteriormente, conversar conosco, você pode mandar uma mensagem, dizendo: Pastor Reis, eu quero conversar um pouco mais sobre esse Jesus. Quero conhecê-lo mais. Quero que ele faça parte da minha vida. Estaremos prontamente para atendê-lo e abençoar você também. Ok? Então vamos orar neste momento. Deus, obrigado pela vida de cada um que está conectado conosco. O Senhor conhece o coração dos meus irmãos, que eles venham descansar na tua presença, que eles creiam no Jesus ressurreto, que venceu a morte não pôde segurá-lo porque ele cumpriu a lei em nosso lugar, e ele concretizou o maior plano de resgate que a humanidade poderia conhecer, que é a nossa vida da condenação eterna. E essa mensagem ela precisa ser compartilhada com outras pessoas que têm trazido transformação, alegria e paz. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conectado conosco aí, ao Wellington, ao Yuri, ao Breno e ao Leandro Nunes também que chegou aí. Abraço ao Reginaldo Barreto, um grande abraço, meu querido, ao Equio, a Flávia Neiva, minha priminha, a Alessandra Paz, minha amiga, ao Lamin também,
Alaine Gomes, Deus te abençoe. Aléia Venturim. Ao meu padrinho, Daniel Alves Pereira, que Deus abençoe. Amém. Ana Cláudia Fernandes, que Deus abençoe sua vida, querida, em nome de Jesus. A todos vocês que estiveram conectados conosco ali, tantos outros aqui, o David Carneiro, o Rafael, o Daniel Berbit também, o Éder, a Maria Aparecida, a Yuri, a Catiane, e outros que estiveram aqui também pelo Instagram. A nossa conexão pelo Instagram, ela caiu e não deu tempo aqui de reconectar. Tá? Então, que Deus abençoe sua vida. Se você quiser conhecer também a Oitava Igreja, quando acabar essa quarentena, receberemos você ali de braços abertos, né? E apresentar a você um pouco mais sobre Jesus que mudou a nossa história, ok? Então, que Deus abençoe sua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a igreja do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Ok? Deus te abençoe.